que era o projeto Direita Minas? Direita Minas era, a ideia inicial era organizar os conservadores para que a gente participasse do debate público. É evidente que a gente, por não ter condições de reuniões frequentes e participação frequente presencial, a rede social era a nossa principal ferramenta. Era onde a gente se reunia, era onde a gente expunha e lutava por aquilo que a gente acreditava, né? E a gente criou o grupo de WhatsApp, pô, explodiu toda hora implorando para entrar, e criou o segundo. Na época tinha uma limitação maior, né, de integrante, criou o segundo, aí dava uma bagunçada, daí a pouco os políticos começaram a enxergar, porque... Final de 2015, início de 2016. 2016, eleição municipal. Começaram os abutres, né? Opa, tem uma galera reunida aqui pra falar de política, vou entrar também. E aí os caras começaram a entrar, aproximavam da gente aqui. Eu sou candidato a vereador, ajuda a gente? E aí a gente começou a gente assustou, né? Falou, opa, tem político querendo ajuda nossa, então porque o negócio tá vingando, né? E a gente não tinha experiência nenhuma. E aí veio a ideia, vamos fazer o seguinte... E aí tava no meio daquela polêmica do Ustra, que o Bolsonaro no voto do impeachment falou pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Aí nós fizemos um teste com os candidatos que se apresentaram pra gente, eram 5. Aqui, a gente te apoia sim, tal, mas a gente precisa fazer uma reunião e tirar uma foto. E aí só pra ver que você é alinhado mesmo, a gente quer te convidar a tirar uma foto com a gente vestindo a camisa do coronel Brilhante Ustra. Ninguém quis. Era a hora que os caras sumiam. Um falou que tiraria, mas não foi tirar também. No dia combinado, não foi tirar e tal. Aí nós percebemos, falamos, pô, são mais oportunistas. Talvez até sejam pessoas bem intencionadas, mas que no intuito de querer o nosso apoio, não estavam bem intencionados. Porque você tem que buscar o apoio de alguém que você sabe que você vai representar. Tem que ser pessoas que têm os seus valores, que acreditam nas coisas que você acredita. Se nosso grupo era bolsonarista raiz, o cara tava com medo de se expor pra defender um cara que o presidente Bolsonaro defendeu para ter a mesma conduta, então aquilo foi um filtro importante. Acabou que a gente lançou de última hora um candidato nosso, que teve depois 2.000 e poucos votos, foram muitos votos para Belo Horizonte, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma, né? E a gente percebeu que se a gente quisesse fixar politicamente falando, a gente precisaria conduzir também as nossas ações para mandato. Quando foi 2017, o grupo já estava maior, o Eduardo Bolsonaro jantando lá em casa, a gente falou com ele, olha, a gente não sabe como vai se posicionar no ano que vem. Como é que você chegou no Eduardo Bolsonaro já? Porque o grupo... Era amigo do Bolsonaro? Quando o Direita Minas foi criado, não. Mas assim, as nossas ações estavam repercutindo, né? E a família Bolsonaro até então não tinha esse apoio organizado. Eram eleitores avulsos que chegavam, deixa eu tirar uma foto. Mas apoio organizado igual a gente tinha, praticamente não existia. Eram poucos grupos que faziam isso, né? Então, naturalmente, outros estados foram lançados. Na época a gente criou... Direita São Paulo nasceu junto com a gente, mas antes tinha Direita Fortaleza, tinha Direita Pernambuco, que acho que até acabou depois. Tinha algumas iniciativas, umas 4 ou 5 iniciativas estaduais. E aí a gente acabou indo visitá-los, mostrando, ele já estava seguindo a gente na rede social, via que a gente, levava o negócio a sério, né? E aí, numa ida dele em Belo Horizonte, ele tá jantando na minha casa, a gente organizado lá a coordenação de BH, a gente perguntou pra ele, falou, como é que nós vamos fazer pra eleição do ano que vem? A gente só sabe que vai apoiar seu pai, cara. E aqui em Minas, pra quem que nós vamos dar apoio? Vocês já tem alguém pra indicar? Como é que é? Aí ele comendo assim, falou, vocês são doidos? Quem tem que sair candidato é vocês. Aí eu falei, não, quem tá doido é você, porque dinheiro a gente não tem, experiência muito menos, e não tem um vereador de cidade pequena aí pra abrir a boca pra falar o nosso nome. Então não tem chance nenhuma. Aqui em Minas, o cara, para ser eleito, ele precisa de 60, 70 mil votos. E ter sorte para estar na chapa boa. Aí que ele falou, cara, vocês vão se surpreender com a eleição do ano que vem. Essa onda de rede social e essa onda mais conservadora, ela tá só começando. Em 2018 vai ser o ápice. As pessoas vão estar procurando candidatos do perfil de vocês. Não que sejam apenas bolsonaristas, mas que estejam envolvidos verdadeiramente com a causa e que sejam outsider. Que não tem de preferência não tem um histórico político. Porque é muito fácil, eu tô na política há 3, 4 mandatos, tô vendo que a maré tá mudando e falo, opa, não, agora eu sou Bolsonaro. Isso também não convenceu tanta gente em 2018. Convenceu muita gente, mas não em massa, não em 158 mil pessoas, como foi meu caso. E aí a gente acreditou. Então vamos trabalhar para isso. Chamamos o pessoal do interior, conversamos com os coordenadores e falou, nós estamos com a ideia aqui e tal, o Eduardo deu ok, falou que depender dele para ajudar a gente virtualmente falando, indicar e tal, ele vai ajudar. Vocês topam? Só teve uns 2 que
Ratearam, mas depois a gente foi entender, porque eles queriam ser candidatos, né? Mas de resto, todo mundo que tava ali pela causa, o pessoal topou. E aí o trem foi crescendo. Eu lembro que o nosso plano era que eu tivesse 50 mil votos e o Bruno, que veio para estadual, tivesse 25, 30. Porque se a chapa tivesse muito boa, seria a quantidade de votos suficiente pra gente ser puxado, né? Pelos caras que tinham dinheiro, tinham experiência. E acabou que quando Você puxou. a gente abriu a urna, surpresa total, né? Eu 158 e ele 120. Mas durante a campanha, a gente já foi se surpreendendo todos os dias, porque eu lembro de uma cena bem específica de Frutal. A gente tava numa esquina, eu, Bruno, a menina que trabalhava com a gente, trabalhava assim, ajudava, voluntária, a Lídia, depois ela veio trabalhar comigo no mandato, agora ela tá morando nos Estados Unidos. A gente colocando adesivo do Bolsonaro, porque o nosso adesivo era assim, era Bolsonaro maior e os nossos nomes embaixo, menor. Porque a gente pensava assim... Você queria fazer o presidente. A gente pensava assim, na pior das hipóteses, a gente ajudou o presidente. A gente pegou material e ajudou o presidente. Só que isso colou muito bem, cara, porque as pessoas não estavam se lixando pra campanha de deputado. Mas Bolsonaro já tinha uma legião. Então a gente tava colando adesivos, eu, ela, ele, e o Ricardo, que é nosso apoiador lá de Frutal. E de repente chega uma campanha de um outro candidato a deputado com umas 20 pessoas balançando bandeira e buzina e tal. E eu nunca tinha ouvido falar do cara também. Aí eu perguntei pra ele, falei, que é esse cara? Ele falou, um candidato da cidade aí e tal. Falei, mas tem voto fora e tal? Eu falei, não, mas aqui na cidade mesmo, na região. E aquilo eu fiquei pensando, falei, gente, eu sou muito sonhador de achar que a nossa campainha aqui, nossa campanha pequena aqui, com 2, 3 pessoas, colocando adesivo aqui, a granel, nós vamos ter chance de ganhar. Aí essas horas me abatia, sabe? Eu pensava, esse esforço não vai valer de nada. Até que... Mas não me abati no sentido executivo da coisa. A gente continuou trabalhando. Claro. Sim. E as nossas reuniões, cara, pra você ter ideia, a gente viajou uns 20 dias na campanha e a gente só pagou hotel uma vez. Porque todo lugar a gente pedia os outros pra hospedar a gente. Pô, mas não tem como. Conseguia. As pessoas... A gente não fazia rota avulsa. A gente ia lá em Patos de Minas, a gente já sabia com que a gente ia encontrar lá. Eu fiz uma organização prévia. No outro dia a gente tá em tal cidade. Isso. Eu fiz uma organização prévia. E eu gosto muito de geografia também, a geografia de Minas, então, pô, minha predileta. Então eu fazia os cálculos. Ó, na sexta-feira dá pra gente estar em Uberlândia, em Araguari, e dá pra encerrar o dia em Patos. Vamos propor pro Magela, que era o nosso apoiador ainda, né? Falando por ocasião da campanha. Vamos propor pra ele fazer uma reuniãozinha com as pessoas que ele conhece lá e tal. O Magela juntou lá 30, 40 pessoas num restaurante. E foi ouvir a gente. Entendeu? Então a nossa campanha foi assim. E aí depois, foi, Magela, não tem onde ficar e tal. Falava antes, claro, né? E eu lembro esse dia, por exemplo, tô falando um caso concreto. Nós fomos dormir na casa do Vinícius, que era um dos coordenadores da Direita Minas. Eu dormi na cama de carrinho do filho dele lá, lembro bem dessa cena. Na cama de carrinho do Hot Wheels, que eu dormi na cama dele. Então, assim, foi muito genuíno e as pessoas se sentiram parte da nossa campanha, sabe? E quando você tem esse tipo de apoiador, ele é muito mais valioso do que o apoiador que recebeu 2, 3 contos, meu irmão, pra poder espalhar panfletinho na vizinhança. Ele só quer saber do dele. E muito você quer saber, se você ganhar, você vai ter um carguinho também. O apoiador por convicção, o que gostou das suas ideias, o que acreditou em você, ele vale infinitamente mais. E a minha posição, ela é infinitamente mais responsável nos meus atos lá no Congresso também. Porque o preço que eu pago a eles sobre essa confiança que me entregaram é durante o mandato. É não decepcionar, é não pisar fora da linha, é não assinar a lista da Joyce. Então todos os dias eu até hoje boto a cabeça no travesseiro e penso, pô, tô fazendo o que o pessoal quer? E graças a Deus, a avaliação em 99% das vezes, tira aí 1% de gente que achou que de repente teria um espaço profissional para trabalhar, etc. Sempre tem. A gente tem tido esse retorno e isso é gratificante demais. Fala galera, vocês acabaram de ver um corte do podcast 3 Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, podcast 3 Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu!